Essa é a inflação americana agora, no maior nível em 3 anos. E hoje o Fed se reúne pela primeira vez com Kevin Warsh no comando. O homem que pode apertar o torneira de dólares do mundo inteiro. Se você acha que isso é problema só de americano, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque o que acontece em Washington nas próximas horas vai impactar o Ibovespa. Vai impactar o real. Vai impactar o seu tesouro IPCA+, e vai impactar a decisão do Banco Central Brasileiro de uma forma que a maioria dos investidores pessoa física ainda não calculou. Tem uma variável que os mesas de operação do BTG, da XP e do Itaú BBA estão monitorando agora. E não é só a decisão de hoje do Fed. Não é o número da inflação americana em si. É uma combinação entre a política de Warsh, o acordo de paz com o Irã e o impacto disso tudo sobre o preço do petróleo e sobre o fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes, incluindo o Brasil. Essa variável vai determinar se o Ibovespa tem um segundo semestre de alívio ou de estrangulamento. Eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, número por número. Vamos montar o quebra-cabeça. O Fed se reúne hoje com Kevin Warsh presidindo pela primeira vez. O Warsh não é um nome novo. Ele foi governador do Fed durante a crise de 2008. Tem reputação de falcão em termos de política monetária. E o mercado americano já está precificando que ele não vai tolerar inflação persistente acima da meta de 2%. E a situação não ajuda. A inflação americana chegou a 3,2% ao ano. O maior nível desde o ciclo de alta de 2023. O mercado, por hora, está apostando em manutenção dos juros hoje. As probabilidades no CME Fed Watch Tool mostram mais de 80% de chance de o Fed ficar parado no nível atual entre 4,25% e 4,5%. Mas, ficar parado, não significa neutro. Significa que o Warsh vai usar o discurso de hoje para sinalizar o que vem pela frente. E qualquer tom mais duro, qualquer menção a alta adicional não está descartada. Vai fazer o dólar subir no mundo inteiro. E aqui começa o problema para você, investidor brasileiro. A última vez que o Fed adotou um ciclo agressivo de alta de juros, em 2022, o dólar foi de R$ 5,10 para R$ 5,45 em menos de 90 dias. O Ibovespa derreteu de 115 mil para abaixo de 98 mil pontos. E os fundos estrangeiros retiraram mais de 12 bilhões de reais da Bolsa Brasileira em questão de semanas. Mas tem um elemento novo no tabuleiro desta vez: o acordo de paz com o Irã. Se o Irã voltar a exportar petróleo em volume pleno, o que esse acordo sinaliza? O preço do barril de Petrobras cai. O WTI já recuou mais de 8% nas últimas semanas com essa expectativa. E isso muda tudo para alguns setores da nossa bolsa. Essa é a ação que você precisa monitorar hoje. Petrobras representa sozinha mais de 12% do Ibovespa. Se o petróleo cair com o retorno do Irã ao mercado, a receita da Petrobras comprime. O dividendo fica em risco. E quem tem PETR4 na carteira por causa do yield precisa rever o MEF agora.
O risco não é catastrófico no curto prazo porque o custo de extração do pré-sal ainda é competitivo. Abaixo de $50 o barril. Mas se o WTI cair para a faixa de $60 menos 65, a conversa sobre dividendos extraordinários muda radicalmente. Exportadora com receita em dólar. A Vale se beneficia de um real mais fraco. Mas tem um porém. Se os juros americanos subirem ou o tom de Walsh for duro, o crescimento global desacelera. E a demanda chinesa por minério de ferro, que já está pressionada, piora ainda mais. Vale está numa gangorra. O que o dinheiro institucional está fazendo? Os fundos multimercado brasileiros de maior porte estão comprados em dólar e vendidos em juros longos. É o que o fluxo do câmbio e os dados da B3 indicam nas últimas semanas. Eles estão se protegendo de uma reprecificação de juro externo. O investidor pessoa física que tem CRI e CRA indexados ao CDI ainda está navegando no escuro. Bancos. Com uma Selic que não cai tão rápido quanto o mercado esperava. Porque o BC vai olhar para o Fed antes de mover. E TUB 4 e BBAS 3 tendem a manter spreads elevados por mais tempo. Essa é a tese. Mas tem um risco embutido. Inadimplência crescente das famílias brasileiras pode corroer essa margem. Não é uma mão limpa. O Valor Econômico, o Estadão, o Infomoney, todos vão cobrir a decisão do Fed hoje. O número dos juros, o comunicado de Walsh. O que eles não vão cobrir com profundidade suficiente é o seguinte: o Brasil está entrando nessa janela de incerteza externa com uma situação fiscal interna que não dá margem de manobra. A dívida bruta do governo federal está em 89% do PIB. O déficit primário do governo ainda preocupa. E o Banco Central Brasileiro, mesmo querendo sinalizar autonomia, não vive num vácuo. Se o Fed der um tom hawkish hoje, o nosso BC vai precisar pausar o ciclo de corte da Selic por mais tempo do que o mercado estava precificando. E tem mais. O acordo de paz com o Irã, que derruba o petróleo, também muda o fluxo de capital para emergentes de uma forma específica. Historicamente, quando o petróleo cai e os juros americanos ficam altos, o Brasil, que é exportador de commodities, perde atratividade relativa frente a outros mercados emergentes. O fluxo estrangeiro que tinha voltado timidamente para a B3 desde o início do ano pode reverter. Fique de olho no par BTC, BRL nas próximas 48 horas. Vou te dar o framework. Você adapta para a sua carteira. E uma última coisa. Luiz Barsi passou décadas comprando ações de empresa sólida quando o cenário macroeconômico assustava o mercado. O ruído de hoje não muda o ativo subjacente de uma empresa boa. Mas você precisa saber qual tipo de posição você tem, tática ou estrutural, antes de tomar qualquer decisão. Aqui está a minha conclusão. E ela vai gerar controvérsia. Kevin Walsh não vai subir os juros hoje. Mas o tom do comunicado vai ser duro o suficiente para jogar a expectativa de corte para 2027. E quando isso ficar claro para o mercado, o Banco Central Brasileiro vai ser forçado a pausar o ciclo de afrouxamento por mais 2 trimestres. Não por causa da inflação doméstica,
mas por causa da pressão cambial que um Fed Rocket gera no real. E quando esse cenário se cristalizar, o grande vencedor vai ser o Tesouro IPCA mais longo. Não as ações. Não o Bitcoin. Não o CDI. O investidor que travar NTNB hoje acima de IPCA mais 6,5% vai olhar para trás daqui a 3 anos e chamar isso de a melhor decisão da década. Concorda ou discorda? Me diz nos comentários. E me conta qual é a sua posição agora.